Queridos irmãos, eu cumprimento a amada igreja com a paz de Jesus Cristo. Amém, queridos? Amém. Que grande alegria, que grande satisfação. Os amados pastor José Hildo, pastor Elaine, queridos, que Deus os abençoe poderosamente. É uma grande honra estar nessa nova fase. O ministério não é novo, o Senhor tem chamado você para esse ministério há muito tempo. A casa é nova, mas a unção, a direção do Deus Todo-Poderoso é a mesma. Cumprimento todas as autoridades da casa, todos os obreiros que nos receberam com tanto amor e carinho. Queridos irmãos, ainda de pé, abra sua Bíblia comigo no tema da noite, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Louvado seja Deus. Amados irmãos, eu estava ali falando com o Senhor, porque Ele me deu uma palavra ao longo da semana, e o pastor falando de reconstrução, eu perguntei para o Senhor, não é Neemias que eu deveria estar pregando? E aí o Senhor usa a boca do pastor para falar sobre a igreja primitiva. A mensagem que o Senhor me deu hoje, ao longo da semana, Ele me falou que desde o primeiro irmão, o irmão que abriu a igreja, provavelmente o pastor, até o último irmão ou irmã que entrou, Deus vai falar com todas as pessoas na casa hoje. Não se disperse, não é frase de pregador, não é frase de efeito. O Senhor vai falar hoje, nesta noite, com todas as pessoas. Algumas pessoas vão receber correções, porque Deus conta com você. Algumas pessoas vão receber o fortalecimento do Senhor nessa noite. Algumas pessoas vão receber atenção dizendo: tu podes dar mais, porque uma obra está iniciando dentro desta casa. Pedra angular não nasceu somente no coração dos pastores. Pedra angular é a vontade de Deus para toda a humanidade. Amém, queridos? Você que achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o versículo 42 diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios aconteciam, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e em singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém, queridos? Tome o seu lugar glorificando e exaltando o Deus que já está falando conosco nessa casa de oração. Amados irmãos, o homem de Nazaré, ele caminha com 12 homens, e discípulos acabam sendo agregados a esse caminhar ao longo de 3 anos e meio. Jesus Cristo, ele começa a se revelar aos poucos para a nação de Israel e também para os seus discípulos, até que chegou um momento em que alguém olha para ele e diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ali a revelação sai dizendo o seguinte: olha, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu, foi este que revelou. Jesus Cristo caminha com seus discípulos e na última semana de vida terrena, ele diz: olha, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E aconteceram todas essas coisas que a maior parte dos irmãos sabem como foi. Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, deixando a promessa: enviarei o Consolador. Não ficarão órfãos, enviarei o Consolador. O texto que eu acabei de ler para vocês é o estabelecimento da igreja de Jesus Cristo, o estabelecimento da igreja na nova aliança. Queridos, Jesus Cristo ressuscita ao terceiro dia, e ao terceiro dia ele ressuscita e ele começa a aparecer para algumas pessoas, com seu corpo ressurreto,
O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, vai dizer que ele aparece para mais de 500 pessoas. E a primeira parte da mensagem está dentro dessa revelação. Ele aparece para 500 pessoas. Já imaginou o tamanho da nação de Israel? Já imaginou quantas pessoas tinham no mundo na época? E ele aparece para 500 pessoas. Será que eu e você não gostaríamos de ser uma dessas 500 pessoas? Deus tem revelações especiais para aqueles que ficam na expectativa de sua revelação. Se você pensa que você está dentro dessa casa só porque alguém te convidou, o Senhor te trouxe aqui para dizer: se ficar dentro vai receber direção e revelação. Irmãos, 500 pessoas. Só que tem um detalhe: durante esses 40 dias ele aparece para essas 500 pessoas e ele começa a dizer para aqueles que estavam mais próximos: olha, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Já pensou? Se o próprio Jesus com o corpo ressurreto, ele aparece para as pessoas dizendo: olha, vai descer poder e vocês serão minhas testemunhas quando isso acontecer. Só que eles começaram a se reunir nessa expectativa: vai descer o Espírito Santo, vai descer o poder de Deus. No capítulo 1 vai dizer que estavam reunidos em um lugar cerca de 120 pessoas. Espera aí, mas 500, ele apareceu para 500 pessoas. Por que somente 120 pessoas? Porque, irmãos, quando é festividade, quando é algo que está iniciando, tem muito mais gente do que aqueles que ficam para perseverar. Tem gente aqui que Deus está dizendo: não é só para vir na festividade, não é só para vir porque é inauguração. Você foi convidado para prestigiar, mas o Senhor está falando para algumas pessoas aqui: vai sentar no banco e vai ficar. 120 pessoas. O texto vai dizer em Atos dos Apóstolos capítulo 2 que aquelas 120 pessoas reunidas, perseverando em oração, eles começam a receber a glória de Deus. Línguas repartidas como de fogo, e eles começam a ver aquela glória maravilhosa, e eles começam a falar em novas línguas, porque as 120 pessoas que perseveram são essas que recebem a glória de Deus. É um culto que você vem e parece que não vai acontecer nada. É o culto que vem, o pregador, não conheço, parece que é um culto normal, e o Senhor está dizendo: persevera, e você vai ser um dos poucos que vai ver a glória de Deus. Ao longo desses meses, pastor, o Senhor falou para mim que Ele está trocando a liderança da igreja de toda a nação. Vão aparecer mais escândalos, porque o Senhor ele vai começar a levantar uma nova liderança. É uma nova liderança que ela vem de dentro da igreja. Uma igreja dentro da igreja, foi a palavra que Deus falou para mim. Que é o quê? Aqueles que perseveram, aqueles que têm temor. O texto vai dizer que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e eles tinham o quê? Temor. Irmãos, temor para fazer a obra de Deus. Não é a igreja do pastor, é a obra de Deus. Cada palavra que sai da boca do pastor é o quê? Reverenciando a Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, e não estamos distantes disso. É uma igreja, irmãos, que não será famosa nas redes sociais. É uma igreja que não será o figurão, o pastor, o apóstolo conhecido. A igreja de Jesus Cristo é uma igreja que vai estar se reunindo em um lugar assim, parecido como esse. Por quê? Porque você cresce espiritualmente e o Senhor acrescenta uma cadeira. Você cresce espiritualmente e o Senhor te visita lá no seu trabalho. A palavra que o Senhor tem para aqueles que perseveram até o final é: fica até o final, edifique espiritualmente, porque a estrutura eu vou entregar. E desce o Espírito Santo, e eles são cheios de poder e de autoridade. O capítulo 2 vai dizer o quê? Que eles ficaram cheios do poder do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. É quando Deus te dá línguas espirituais para uma edificação pessoal. Tem gente aqui que Deus ele vai revestir você de tanto poder e de tanta autoridade que você vai ganhar habilidade em outras áreas da sua vida. Quando eles começam a falar em outras línguas, e eles começam a falar em línguas espirituais e começam a falar em outros idiomas, as pessoas que não entendem as coisas espirituais começaram a dizer: estão embriagados. É quando Deus te dá uma direção e você começa a chamar pessoas, ou você começa a fazer aquilo na frente de pessoas que não estão na mesma visão que você. Toma bastante cuidado com quem você está convidando, ou toma bastante cuidado com a direção que Deus está te dando e você está expondo para pessoas que não são espirituais. Irmãos, Pedro se levanta cheio do Espírito Santo para dizer: não, meus amados, é a 9ª hora do dia.
agora não é horário de beber. Agora, aliás, é a terceira hora do dia, agora são 9 horas da manhã, eles não estão. E sabe o que está acontecendo? O que está acontecendo aqui é o que foi prometido pelo profeta Joel: e derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Irmãos, está para se repetir novamente uma nova unção sobre o planeta Terra. O grande problema é que os novos estão pensando que o poder do Espírito Santo é aquilo que está sendo mostrado nas redes sociais. O grande problema para cristãos antigos é porque eles já estão ouvindo há muito tempo: Jesus vai voltar, e o Senhor está dizendo: renova as suas expectativas, porque eu estou tirando a minha igreja de dentro de uma igreja. O Espírito Santo é derramado, as pessoas não entendem, não discernem aquilo que é espiritual. E aí, queridos, Pedro vem e começa a pregar a palavra de Deus. Irmãos, o que Jesus Cristo tem para a igreja nos próximos anos, talvez, presta atenção no que eu estou dizendo, talvez nos próximos meses, é algo tão extraordinário que eu repeti aqui e que o Senhor vai acrescentar. Pedro prega, 3.000 pessoas se convertem. Por quê, irmãos? Porque tem gente fazendo força demais e o Senhor está dizendo: persevera na oração que eu vou fazer, persevera na busca pela minha presença que sou eu que vou fazer. Tem muita gente, irmãos, que fica gastando energia com coisas que o Senhor está dizendo: filho, se você não conseguiu um emprego ainda, eu estou te chamando para orar. Você vai ver ao longo da história, quando a porta não se abre, o Senhor está te chamando para buscar a presença dele. Agora, Jesus Cristo é aquele que reveste a sua igreja de poder. Pedro pregou, 3.000 pessoas se converteram. Amados irmãos, para vocês terem noção do que o apóstolo Pedro fez, aqueles que entendem da palavra de Deus, quando eles vão estudar e avaliar a gramática dos escritos de Pedro, por exemplo, a carta que o pastor leu, primeira e segunda Pedro, eles vão dizer que a gramática, a maneira, a escrita de Pedro era pobríssima. Pedro era um homem quase iletrado. A Bíblia vai dizer que ele não era versado em letras, não era estudado. Por quê, irmãos? Deus quer que você se prepare, Deus quer que você estuda. Eu não estou aqui falando contra o preparo. Aliás, se prepare para cantar, se prepare para louvar. Mas Deus ama quando o profeta, ele é tão esforçado na presença de Deus, ainda que ele fale problema, ainda que ele fale nós fomos, nós vai, o Senhor é aquele que honra aquele que busca a presença dele. Irmãos, um homem iletrado, ele foi usado com grande poder e graça. Eu não sei com quem o Senhor está falando aqui. O que eu tenho certeza é que se você buscar mais a presença de Deus, todas as áreas da sua vida serão potencializadas. Agora, Atos capítulo 3 vai registrar o que? Este Pedro, junto com o apóstolo, com outro apóstolo João, eles estavam indo o que? Ao templo chamado Formosa. E queridos, eles foram orar às 3 horas da tarde. E era costume dos judeus, e Deus ensinou isso muito bem para os judeus, meus irmãos, que é o que? Separar hora para buscar a presença de Deus. Tem gente que fala assim: eu não tenho tempo para orar. Não, irmão, se você não tem tempo para orar, você não tem tempo para respirar. Você tem noção, irmãos, eles encaravam o momento de oração muito mais do que o trabalho. Não, irmão, se eu não trabalhar e ficar orando, eu vou passar fome. Você não entendeu? Deus te chamou para essa noite aqui. Queridos, eu lembro do dia em que eu não conseguia arrumar trabalho nenhum, e o Senhor falou assim: vai buscar minha presença. Até o dia, irmãos, que começou a surgir muito trabalho para mim. Por quê, irmãos? Porque eu privilegiei a busca pela presença de Deus. Você vai ver um homem chamado Steve Robertson. Esse homem, ele recebe ali uma dispensa do trabalho dele, e ele ficou tão bravo com Deus que ele falou assim: você não vai me dar um emprego? Então eu vou orar. Ele começou a orar 8 horas por dia. E o irmão Paulo: não tenho tempo para isso não tenho tempo nem para agradecer o café. E ele fez isso. Quando deu 6 meses, o Senhor começou a dar revelações, e ele via as revelações como se fosse uma tela de um cinema. Isso não, irmãos, isso aqui tem mais ou menos 20, 25 anos. O Steve Robertson tem uns 5 anos mais ou menos que ele faleceu. Por quê, irmãos? Porque quando você, eu não estou falando de você ser preguiçoso, não estou falando nada disso. O que eu estou dizendo é: a porta não abriu, vai buscar a presença de Deus. Joga a responsa para Deus, joga a responsabilidade para Deus. O obreiro não veio trabalhar, não tem gente para contribuir. Joelho, por quê, irmãos? Porque Ele é o que acrescenta. Agora você está comigo em Atos dos Apóstolos capítulo 3. Eles vão encontrando ali um rapaz que estava coxo. E aí, irmãos, pedindo esmola. É aquele que está pedindo esmola enquanto Deus tem a presença dele de maneira abundante. É quando você tem algo, você está pedindo algo, migalha para Deus,
você. Aí ele diz: me dá uma esmola. Pedro olha para ele, fitando os olhos, e grava bem isso que eu vou dizer. Você tem que estar olhando com seus olhos espirituais para o milagre que Deus vai fazer na sua vida. Ele diz: não tenho ouro nem prata, mas do que tenho dentro de mim eu te dou. Levanta. E aí o texto vai dizer que ele puxa aquele que estava coxo. Irmãos, ele levanta. Por quê? Porque às vezes o milagre ele tem duas fases. A fase em que você não está diante do milagre é a fase que você ora, que você persevera, que você busca a presença de Deus. Eles estavam indo para um período de oração, e às vezes o seu milagre ele está bem no meio, entre uma oração e outra. Às vezes o seu milagre, não, mas não veio. E aí você entregou 2.000 currículos, você já fez um monte de coisa, já quis fazer não sei o que o Senhor está dizendo. E o momento que você vai orar, o seu milagre está entre uma oração e outra. O coxo se levanta, saltando, entra dentro do templo. As pessoas começam a olhar, a invejar, dizendo: poxa vida, por que eles fizeram isso? Não era para ter feito isso. E aí, irmãos, ele começa a saltar o grande milagre diante de todas as pessoas, até chegar o momento em que Pedro é preso por causa desse grande milagre. Pedro estava na prisão. Agora você está comigo em Atos capítulo 4. Pedro na prisão e a igreja orando. Pedro estava preso, é difícil falar, né? Pedro estava preso e a igreja estava orando. Quando a igreja estava orando no momento da prisão de Pedro, o que estava acontecendo ali? Está acontecendo o que Deus quer que essa igreja hoje faça. Enquanto o irmão está passando dificuldade, se levanta para orar com ele. Por quê, irmãos? Ore por ele, porque no momento da dificuldade Deus vai mover esse irmão para orar com você. A unidade do Espírito do Senhor que faz com que a igreja não trabalhe com as próprias mãos, mas trabalhe segundo a força do Espírito Santo. Irmãos, a Bíblia vai dizer que por causa da inveja dos religiosos, Pedro acaba sendo preso e ele fica lá. Ele estava sendo guardado por 4 quaternos ou 16 soldados se revezando para que ele não saísse daquela prisão. A Bíblia vai dizer que enquanto a igreja orava, Pedro era solto e guiado por um anjo. E ali, irmãos, ele ficou atônito. Em Atos capítulo 4, ele fica atônito dizendo assim: meu Deus do céu, o que aconteceu nesse negócio? E aí ele chega até o lugar onde os crentes estavam morando. Quanto mais essa igreja orar, mais o Senhor vai acrescentar. Quanto mais essa igreja buscar a presença de Deus, porque a igreja dos próximos meses, dos próximos anos, será uma igreja forte, a igreja que ora. Não é a igreja, se está se preocupando mais com a rede social da igreja do que de um grupo de oração sendo formado, está tudo errado. Se está se preocupando mais com a habilidade de tocar bateria mais do que buscar a presença de Deus, está errado. Irmão Paulo, mais uma vez você está falando contra a preparação? Não, eu estou dizendo que a oração ela vem na frente da preparação. Ore, se prepare. Ore, se prepare, ore mais um pouco e se prepare. A igreja ora. Pedro, ele é solto da prisão. E aí, queridos, eles começam o quê? A buscar a presença de Deus. Porque quanto mais você ora, mais eleva o nível da batalha espiritual. Tem muito irmão que começa a orar um pouquinho e se levanta uma batalha espiritual, ele já para de orar. Tem muito irmão que ele se propõe a fazer um período de oração, aí de repente começa a aparecer ocupações para aquele irmão. O amiguinho lá convidava para jogar bola, começa a te chamar para jogar bola de novo. Aquela irmã lá, a pessoa de um outro lugar começa a te chamar para fazer coisas. Por quê, irmãos? Porque Satanás ele vai sempre tentar te ocupar para você não buscar a presença de Deus. Irmãos, o ministério da igreja mais atacado é o ministério da oração. Basta você ver as reuniões de orações nas principais igrejas, nas maiores igrejas. Sempre as irmãzinhas do saião, do cabelão grande, de cabecinha branca. Sempre, na maior parte das igrejas, é sempre uma meia dúzia. Por quê, irmãos? Porque a igreja não entendeu ainda. Irmãos, oração deveria ser parte da respiração da igreja. O Senhor está dizendo mais uma vez para a gente aqui: está orando pouco, por isso que está recebendo pouco. Está orando pouco, por isso que os dias passam e você não vê nada. A igreja orou e Pedro foi solto da prisão. Tem prisão na sua casa que só vai se abrir quando você começar a orar. Tem gente aqui que Deus está dizendo: se você começar a orar, eu solto da prisão aquele que está amarrado no pecado e não vem para a presença de Deus. Atos dos Apóstolos capítulo 4 registra o quê? A igreja mais uma vez orando e o ambiente tremendo. Por que, queridos? O ambiente treme porque
Porque ele sabia que oração não é só para agradecer o café. A oração é antes, durante e após. Irmão, então eu vou ficar falando sozinho o dia inteiro. Se você for uma pessoa esperta, vai. Porque, irmãos, outro dia eu estava movimentando os meus lábios dentro da igreja. A irmã falou: tá falando sozinho, ô irmão? Eu falei: crente fala sozinho? Nossa, crente fala com ele, o Todo-Poderoso, o dono da igreja, aquele que é a pedra angular. Agora você está comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. De repente, um homem chamado Barnabé, ele pega os seus bens e começa a doar. Por quê, irmãos? Porque aquele que sabe que o dono da igreja é dono do ouro e da prata, ele não fica mendigando. E a pessoa tem condição e não ajuda nas ofertas. Barnabé, ele pega boa parte dos seus bens e ele doa. E o texto vai dizer que tudo aquilo é depositado aos pés dos apóstolos. Irmãos, todas as vezes que Deus te der condições para abençoar a obra de Deus financeiramente, abençoe. Normalmente nós que ministramos a palavra, ministramos a oferta, às vezes nós ficamos até constrangidos de falar de oferta. Por quê, irmãos? Porque a gente tem visto tanta coisa errada com a oferta aí fora. Só que a oferta é bíblica, o dízimo é bíblico. Oferte, por quê, irmãos? Porque tem gente que não semeia, e porque não semeia, não recebe. A revelação espiritual de Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27, na verdade, de toda a criação, quando você vê Deus estabelecendo as ervas do campo, Deus estabelecendo as árvores que foram criadas, você vai ver o texto dizendo assim, e todas as sementes que eram plantadas, os frutos se multiplicavam segundo a própria semente. Ou seja, a semente lá do tomate nascia o quê? Tomate. E aí quando era plantado no outro fruto, nascia sempre a semente daquele fruto. O que você está querendo dizer, irmão Paulo? Que quando você semeia a oração, você recebe poder. Quando você semeia na vida financeira, você recebe o quê? Aquilo que faz parte da vida financeira. Ou seja, toda semente plantada, ela vai brotar segundo o próprio fruto. Se você não recebe, se você não semeia, você não recebe. A Bíblia vai dizer que o justo não mendigará o pão. Fica tranquilo, se você não semeia nada, Jesus não vai deixar você mendigar o pão. Porém, se não ofertar, não transborda. Se não ofertar, não prospera. Agora, Barnabé oferta, e aí se levanta um casal, Ananias e Safira. Queridos, Deus não precisa do meu e do seu dinheiro, e Deus não quer o meu e o seu dinheiro. Nós precisamos ofertar, porque nós precisamos do dono do ouro e da prata. Nós suprimos a necessidade da casa do tesouro, e aí o Senhor tem mantimento. Irmãos, por que Malaquias, que o texto foi lindamente lido pela querida pastora, por que o texto de Malaquias fala assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa? Irmãos, muitas pessoas pensam que o mantimento é a água, muitas pessoas pensam que é toda a estrutura. Na realidade não é isso. Sabe o que é o mantimento? Qual que é o mantimento? Ou seja, você oferta, as portas ficam abertas para que a palavra ainda seja pregada. Trazer todos os dízimos para a casa do tesouro, para quê? Para que haja mantimento em minha casa. Irmão Paulo, mas eu aprendi que era para ter água, para ter teto. A gente precisa de água e de teto para ouvir a palavra de Deus? Não. Agora, trazer todos os dízimos à casa do tesouro. Ou seja, quanto mais você oferta, mais o pastor da igreja recebe revelação. Quanto mais você oferta, mais de Deus vem aqui para a sua vida. Ananias e Safira, um casal que fazia parte da congregação. Pecado escondido. Qual que é o pecado escondido? Que só o Espírito Santo pode ver. É aquele pecado que está guardadinho ali, você não conta para ninguém. E aí Jesus está dizendo, vem para o altar, confessa o seu pecado, porque aquele que tem chamado não tem escolha. Ou seja, no momento do ápice do poder de Deus, no início da igreja primitiva, o casal olha para o que Barnabé fez e falou assim, eu quero ofertar também. E aí eles entregam, dizendo, nós vamos entregar um valor tal, X. E eles entregam um valor menor, dizendo que seria um valor maior. Irmãos, toma bastante cuidado, que Jesus sabe fazer conta, o Espírito Santo sabe fazer conta. Jesus não especula valor nenhum, você não precisa dar dinheiro nenhum. Porém, se você diz que vai fazer, faça. Se você diz que vai ofertar X, faça. Se você diz que vai colocar a janela, coloque a janela. Se você diz que vai pintar, pinte. Se você diz que vai chegar no horário, chegue. Porque, irmãos, você não está fazendo para os pastores, você não está fazendo para homens, você está fazendo para Deus. Mentiram para o Espírito Santo. Você é crente, você conhece a história. Primeiro Ananias é confrontado e acontece o quê? Ele expira, morre ali. A pombinha não mata, o Espírito Santo não mata, porque ele é o quê?
Ele é amor, é a pombinha que te ama tanto, que te trouxe aqui, te salvou. Você vai mentir para ele? O único que sabe quem é você. Irmãos, presta atenção na maravilhosa. Presta atenção na maravilhosa graça de Deus. O Deus eterno, Ele é, os céus dos céus não pode contê-lo. Ele conta todas as estrelas, cada uma chama pelo seu nome. Os estudiosos vão dizer que na constelação, no universo, existem aproximadamente 3 sexilhões de estrelas. Irmãos, eu não sei nem o que significa isso. 3 sexilhões de estrelas. É esse Deus que os céus dos céus não podem conter, e cada uma dessas estrelas ele chama pelo próprio nome. Esse Deus que o planeta Terra é estrado dos seus pés, ou o planeta Terra, esse planeta que nós conhecemos, esse planeta é o banquinho de descanso do nosso Deus. Ele decidiu um dia: eu quero estar perto do homem, eu quero ficar perto dele. Aí ele vem como Emanuel. Emanuel no hebraico significa Deus dentro do homem. In significa dentro de. Men, como o inglês, significa homem. E El significa Deus, ou seja, Deus dentro do homem. Aí esse Deus grandioso, ele decide se colocar como um boneco de homem, falho, fraco, vem como Jesus Cristo, 100% Deus, porém 100% homem. Ele vai aos céus, é glorificado, e ele, não satisfeito, agora ele envia o Consolador, o Espírito Santo. O Deus eterno continua habitando dentro do homem. Na época de Abraão, Isaac e Jacó, ele era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Na época de Jesus Cristo, quando ele estava caminhando, ele era quem? Ele era o Deus caminhando ao lado deles. Agora não é mais o Deus distante, Abraão, Isaac e Jacó. Não é aquele que caminha ao lado deles, é o Deus dentro deles. É esse Espírito Consolador, que o Senhor está dizendo para alguns aqui nessa noite: preciso de mais sinceridade na minha presença. Pecados escondidos dentro da casa e pecados escondidos dentro da sua própria casa. Tem gente que o Senhor está dizendo aqui: pode confrontar o pecado lá, porque o pecado não pode habitar na sua casa, porque você é sacerdote do Senhor. Continua amando mesmo pecando, continua abraçando mesmo pecando, mas continua apontando: está errado, eu não concordo. Queridos, Ananias e Safira sofrem ali o juízo de Deus. Por quê? Porque quanto mais Deus te dá, mais Ele vai te cobrar. Quanto mais Deus revela para você, mais Deus vai te cobrar. A Bíblia vai dizer que eles foram sepultados, e a igreja de Jesus Cristo, em Atos capítulo 5, continuou crescendo, porque o texto vai dizer: e o Senhor continuava acrescentando. É o Senhor Deus que acrescenta na sua vida, é o Senhor Deus que acrescenta no seu ministério. Queridos, Deus vai estabelecendo as bases da igreja, e agora você está comigo em Atos dos Apóstolos capítulo 6. Sabe o que a Bíblia vai dizer? Que chegou um determinado momento que o número de crentes cresceu tanto, mas cresceu tanto, mas cresceu tanto, que eles começaram a estabelecer pessoas para servir as mesas. E ali, irmãos, começou a dar briga, porque todas as vezes que você une crente para comer, sempre tem alguma coisa que acontece. Aqueles judeus de fala grega, eles tinham ali algumas mulheres que eram também de fala grega, e elas começaram a falar: olha, só as irmãs hebreias estão recebendo o alimento aqui, nós não estamos recebendo aqui. Irmãos, eu sei que em meio à obra de Deus, em um determinado momento, o pastor, a pastora, eles vão falhar com você, porque só o pedra angular, só aquele que é o fundamento da igreja perfeita, nós somos falhos e fracos. Mas não fica reclamando, não. Seja a solução da obra. Para de ficar apontando, seja a solução. Eles começaram a reclamar. E aí, irmãos, os apóstolos disseram: nós precisamos de pessoas para nos ajudar. Então levanta homens, presta atenção nisso, homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Para quê? Para serem apóstolos? Não, para serem diáconos, diaconia, serviço. E aí, irmãos, eles começaram a se movimentar. Aí as pessoas começaram a falar: tem Prócoro, tem Nicanor. O outro irmão gritou lá: tem Timão. O outro tem Pármenas. E o outro falou assim: tem Nicolau. Inclusive ele veio de Antioquia. E as irmãzinhas que estão de olho em tudo, as irmãzinhas de oração, falou assim: esses dias Deus me revelou que tinha Filipe e Estevão também. O que acontece, irmãos? É o Senhor que traz o obreiro, é o Senhor que acrescenta. Todo irmão que quer servir a Deus com sinceridade, ele começa a ocupar lugares. Irmão Paulo, me explica o que significa ocupar lugares. É quando você vê ali e fala assim: peraí, a igreja ela não tem
grupo de oração. Vou fazer o culto de oração. Conversa com os pastores. Começa. Eu não sei se a igreja tem. Eu não sei porque que Deus está falando tanto de oração hoje, irmãos. O que eu estou dizendo para vocês: se tem uma lacuna na igreja, converse com os pastores e seja o primeiro dessa nova igreja a estabelecer aquele ministério. As irmãs do grupo de dança, não importa o que as pessoas falam, pode dar um nome para o grupo, porque o Senhor vai abençoar. Louvando ao Senhor com os seus movimentos corporais. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Levantaram 7 diáconos para servir as mesas. Irmãos, olha o padrão da igreja primitiva. Primeiro, ora o tempo inteiro. Segundo, privilegiam a comunhão dos santos. Terceiro, aqueles que fazem serviços considerados serviçais, braçais e sem importância. São esses que o Senhor está dizendo: se enche do meu espírito, porque nos últimos dias até o irmãozinho que serve um copo de água vai ser o irmãozinho cheio do poder e da autoridade. É o irmão da bateria. Aliás, cadê o irmão baterista aqui? Glória a Deus. Irmão, todo baterista das igrejas são todos simpáticos, né? Deve ser um efeito da unção especial aqui, né? Que Deus coloca nos bateristas. Às vezes o irmão é baterista, às vezes o irmão é lá do som da igreja, às vezes a irmã também muito simpática do caderno, o irmão Fábio aqui e tudo mais. Irmãos, vocês não têm noção do poder e da autoridade que Deus quer derramar nos ministérios que aparentemente não são tão conhecidos. O apóstolo Paulo, trazendo a revelação para a igreja como corpo de Cristo, ele vai dizer que os membros ou os órgãos escondidos são os mais importantes de um corpo. Irmãos, é mentira isso? Você não precisa ser especialista em Bíblia, não precisa ser especialista na ciência para saber disso. Se eu perder um dedo, eu sobrevivo ainda. Talvez, se eu tirar uma perna, eu sobrevivo ainda. Talvez, se eu tirar os 2 braços, eu conheço irmãos que não têm braços, eu sobreviva. Agora, é fácil sobreviver sem um coração, sem um pulmão? Sabe o que o Senhor está dizendo para aqueles que servem a igreja e não são vistos em cima do altar? O Senhor está dizendo: a igreja só funciona porque você é o coração que bate forte pela minha presença. Olha lá, está os irmãozinhos correndo lá, ó. Prócolo, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, Prosélito de Antioquia, Estevão e Filipe, obreiros. Daqui a pouco, queridos, surge uma necessidade de mais pregadores da palavra de Deus. E aí Estevão começa um grande discurso dizendo: está vendo vocês, autoridades? Então, vocês negaram o justo, vocês negaram aquele que é a pedra angular. Vocês começaram a fazer por quê, irmãos? Porque a igreja se acomoda. A igreja se acomoda e facilmente se torna uma comunidade religiosa. Irmão Paulo, me explica melhor. Comunidade religiosa é uma coisa, igreja de Jesus Cristo é outra. Comunidade cheia, quadradinha, só fica ligada à liturgia. Irmão Paulo, não tem que ter liturgia, não, tem que ter liturgia. Seja organizado, Deus ama ordem e decência. O culto tem que ter horário para começar, o pregador não pode passar do horário, tem que ter ordem e decência. Porém, a igreja que ora, o Espírito Santo não deixa se tornar algo mecânico. Irmãos, só existe uma chance de uma igreja se tornar algo mecânico: se a vida de oração dessa igreja é uma vida de oração fria. Estevão começa a pregar, e ele começa a pregar com tanta sabedoria, irmãos, que o texto vai dizer que ele não poderia ser resistido. Infelizmente, irmãos, aqueles que pregam a verdade são cancelados, são martirizados. Você está dentro da sua faculdade, você está lá no ambiente que você frequenta, as pessoas olham para você dizendo: ih, é crente. Tem gente sendo negado, tem gente sendo colocado de escanteio porque é crente. E o Senhor está dizendo: eu estou contigo. Eles não gostam de você, mas eu estou contigo. Eles falam para você: ih, é crente, só fala de Jesus, e não pode isso, não pode aquilo. O Senhor está dizendo: é isso mesmo, não pode isso, não pode aquilo, porque a glória que eu tenho para você é muito maior do que eles esperam. Infelizmente, Estevão é martirizado. A Bíblia vai dizer que um homem chamado Saulo, jovem Saulo, ele consente e ele veio. O primeiro mártir da igreja sendo martirizado. Irmãos, quando você não sai para pregar a palavra de Deus, se a igreja é uma igreja de oração e você não sai para pregar a palavra de Deus, se você não se move para o evangelho ser espalhado, Deus te empurra. Deus está falando com algumas pessoas aqui: pode começar a pregar onde você trabalha, pode falar. Pode começar a falar de Jesus. Começa devagarzinho, falando que você é crente, falando que Jesus é Senhor, ou graças a Deus. Começa a dar uns graças a Deus. Não tem graças a Deus lá, mas começa a dar graças a Deus. Glória a Jesus. Começa a falar de Jesus. Por quê, irmãos? Porque se você não falar, Deus vai te empurrar. A Bíblia vai dizer, Atos capítulo 1, versículo 8: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Irmãos,
Até aquele momento, ao martírio de Estevão, os caras estavam em Jerusalém, pregando a palavra só em Jerusalém. Jesus falou: não, vocês esqueceram do que eu tenho para vocês. Depois de um longo discurso de Estevão, no capítulo 7, chega o capítulo 8. Por causa do não, presta atenção nisso, por causa do não cumprimento de Atos capítulo 1, versículo 8, recebeu poder para pregar a palavra em vários lugares. Agora Deus envia aquilo que era consequência. Atos capítulo 1, versículo 8 não se cumpriu, então em Atos capítulo 8, versículo 1, o contrário, agora sim, surgiu uma grande perseguição, porque quando a igreja só quer ficar sentadinha, não quer fazer nada, Jesus te empurra para fora. Surgiu uma grande perseguição e a igreja foi o quê? Dispersada. Existem dispersões ou existem separações que é o próprio Deus que faz. Mas ele não veio ainda. Mas ele não. Por que não se chegou? Por que não quer ser igreja com o irmão? O Senhor está dizendo: sou eu que estou separando. Sou eu que estou separando. Não veio ainda. Vai passar tempo, você vai ver que não veio. Por que não está junto? Quando o Senhor dispersa, mudou de propósito. É outra direção. Tem gente que o Senhor vai enviar para a direita, tem gente que o Senhor vai enviar para a esquerda. Surgiu uma grande perseguição e agora a igreja é obrigada a ir para a Judéia e Samaria. Irmãos, aquele que estava servindo mesa chamado Filipe, ele é enviado para Samaria. Irmãos, um grande avivamento em Samaria. E aí, irmãos, Filipe estava lá no meio do avivamento. E aí o Senhor começa a usar ele com grande poder e glória, começa a usar ele com grande poder e autoridade. Só que, irmãos, todas as vezes que Deus estiver te usando com grande poder e autoridade, Ele vai testar o seu coração, te isolando por um determinado momento. Quando Deus te chama para algo e você está ali, arrasando, a pastora me convidou, estou cantando em todo culto, estou fazendo, estou isso, prosperando no trabalho, de repente você some e ninguém te vê. Aconteceu exatamente isso com Filipe. Estava no avivamento de Samaria, de repente o anjo do Senhor aparece e fala assim: vai para o caminho do deserto, de Jerusalém para Gaza. Por quê? Porque você vai ficar no deserto isolado. Já pensou, sai do avivamento e vai para um lugar deserto? Às vezes Jesus faz isso. Te coloca no deserto, você se sente sozinho. Por quê? Porque a melhor maneira de Jesus tratar o meu e o seu coração é no deserto. Me prova, irmão Paulo, prova para você. Jesus, aliás, o nosso Deus Todo-Poderoso, Jesus ainda era um mistério escondido. No Antigo Testamento, o que ele fez quando ele quis tratar Israel? Bora, deserto. Enviou para o deserto a nação de Israel depois da escravidão do Egito. Prova mais uma vez, tocando nos corações. Preciso trabalhar no coração de Elias. Vai, Elias, para o deserto. Você vai ver até o próprio João Batista indo para o deserto. Jesus Cristo não precisava ser provado porque era o próprio Deus. Mas todas as vezes que você vê alguém na Bíblia indo para o deserto, indo para lugares isolados, significa o quê? Vou trabalhar o seu coração, porque depois eu vou usar você com grande poder e graça. Eu não sei se você se sente isolado. Parece que as pessoas não reparam em você. Parece que você não é valorizado no trabalho. O Senhor está dizendo: eu estou te isolando porque eu estou te preparando para algo melhor. Agora, Ezequiel capítulo 20, versículo 35. Oséias capítulo 2, versículos 14 e 15 vai falar o quê? Que chegará um determinado momento em que Deus enviará o Israel espiritual para o deserto dos povos. É quando Jesus, em 2024 ou em algum dos próximos anos, vai isolar alguns irmãos que estão me ouvindo aqui. Para quê? Para te preparar para a graça e o poder que Ele tem para derramar sobre a sua vida. Se Ele derramar a graça e o poder que Ele tem separado para você de maneira específica, você não vai suportar. O odre ainda não está preparado. É quando o odre ele está sendo preparado para receber o vinho novo. Irmãos, tem odre aqui que se Jesus derramar o que Ele tem para você, o recipiente não suporta. Meu Deus! Filipe vai para o deserto de Jerusalém, caminho até Gaza. E estava ali um etíope, um homem de outro lugar, um homem que provavelmente seria rejeitado pelos religiosos de Jerusalém. O Senhor está dizendo: não rejeite quem Jesus não rejeitou. Não rejeite quem Jesus não rejeitou. Antes de dar uma resposta negativa, antes de falar não dá, antes de falar não pode, ora antes, para saber se esse não é um etíope, para saber se esse não é uma pessoa que Deus quer usar com poder e graça. Queridos, você vai para o Evangelho de Mateus, aliás, você vai para os Evangelhos, vai registrar que Jesus estava entrando em Samaria. Jesus entra em Samaria e os samaritanos não quiseram receber Jesus. João e Tiago olham para Jesus e falam assim: Senhor, bora orar para que Deus mande fogo do céu e toque fogo. Vamos fazer um churrasco de samaritano.
Jesus olha para eles e fala assim: não sabeis de que espírito sois. Eu não vim para matar os homens, mas eu vim para dar vida. Queridos, você precisa entender essa revelação. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, mostra esse mesmo João, e que estava junto com Tiago. Ele precisa ir para Samaria para ver o que? O avivamento acontecendo em Samaria. É quando você é rejeitado pelos homens, é quando você não é reconhecido pelos homens. E o Senhor está dizendo: rejeitaram, não reconheceram, falaram que você não canta bem, falaram que você não fala bem. O Senhor está dizendo: foi rejeitado, mas eu vou aprovar. Mas aceita o período do deserto. Queridos irmãos, agora você está comigo em Atos dos Apóstolos capítulo 9. E em Atos dos Apóstolos capítulo 9, um homem chamado Saulo, ele promove ferrenha perseguição contra a igreja. Por quê, irmãos? Porque se você é crente 007, o agente secreto, ninguém sabe que você é crente no lugar que você frequenta, suas vizinhas não sabem que você é crente. Não, mas crente não interessa, você é crente de Jesus. Não importa os crentes que escandalizam. Se você vai na faculdade, no trabalho, aqueles que convivem com você não sabem que você é crente, significa que o quê? Que você é um agente 007 do céu. Ou seja, ninguém te conhece, então você não é cristão. Saulo, irmãos, era aquele que perseguia a igreja. Por quê? Porque a igreja estava florescendo debaixo do poder do Espírito Santo. Ele começa a pegar cartas das autoridades de Israel dizendo: persegue. Irmãos, se você tem sido perseguido, se você tem sido, irmãos, na onde você mora, essas pessoas estão te maldizendo, sabe o que o Senhor está dizendo para você? Sou eu, filho, sou eu te dando poder e autoridade. E Satanás já está vendo que a graça está sobre a sua vida. Irmãos, é quando até os da própria casa começam a te perseguir porque você é crente. Tem gente que está me ouvindo aqui, que os da sua casa estão te rejeitando porque você é crente. Toda hora uma piadinha de crente, toda hora fala alguma coisa que você é crente. E o Senhor está dizendo: fica tranquila, é a minha graça sobre a sua vida. Por quê? Porque quando eles precisarem de oração, é você que vai orar. Saulo começa a perseguir a igreja. E todos aqueles que perseguem a igreja, perseguem o próprio Jesus Cristo. Ele tem um encontro com o Senhor no caminho para Damasco. Você conhece a Bíblia, você conhece a história. Ele é tomado, fica cego por 3 dias. Apenas 3 dias cego, ele já jejua. Apenas 3 dias de crente, ele já está na presença de Deus. E aí, irmãos, esse é o momento nas nossas vidas que representa o quê? Quando você está cego espiritual em alguma área da sua vida, Jesus mais uma vez te isola para quê? Para você enxergar de uma maneira melhor. Irmãos, o isolamento também, não sei com quem Deus está falando aqui, mas o isolamento geralmente é preparação de Deus. Ou é preparação de Deus para preparar o odre, ou é preparação de Deus para liberar os seus olhos para alguma área espiritual, para alguma área da sua vida. Porque às vezes você está enxergando aqui, estou enxergando o Fábio, estou enxergando. Só que espiritualmente você não está enxergando nada. O Senhor vai derramar dom de discernimento de espíritos para pessoas que não estão enxergando nada. Só que isso depende da sua busca. Saulo, ele tem um encontro ali com o Senhor. E Deus envia um homem chamado Ananias. Deus se revela a Ananias dizendo: vai lá na casa de Judas ali e fala lá, tem um homem chamado Saulo. Senhor, ele está perseguindo a igreja, manda lá que eu tenho coisa para fazer na vida de Saulo. Saulo tem um encontro com Deus. E aí, irmãos, a partir do momento que Saulo ele tem um encontro com Deus, sabe o que acontece? Ele fica todo animadinho. E aí ele começa a pensar o quê? Bom, eu tenho uma bagagem, então vou pregar a palavra de Deus. Irmãos, sabe quando o irmão está chegando na igreja, está chegando no ministério, ele já quer fazer tudo de uma vez? Vou fazer isso aqui, vou fazer isso aqui, vou fazer isso aqui. O Senhor está dizendo: não. Ainda que você seja bem conhecido lá fora, que você tenha estudo, tem um período de preparação. Irmãos, todo animadinho, ele falou assim: bom, eu tive um encontro com Jesus, recebi a palavra, fui batizado no Espírito Santo. A partir do momento em que ele sai da casa ali de Judas, quando ele falou com Ananias, ele já sai para pregar. E aí, irmãos, os caras pensaram que ele não estava ali de boa fé, começaram a perseguir. Ele teve que sair dentro de um cesto da cidade. Por quê, irmãos? Porque tem hora que Deus está falando para você: agora sim, se prepara mais, fica mais. O livro de Gálatas vai dizer, irmãos, que ele ficou um período de 13 a 14 anos se preparando. Mas peraí, Saulo, que depois foi chamado de Paulo porque ele tinha um nome romano, ele tinha um nome judeu, ele era fariseu de fariseus. Para você ter uma ideia do que significa ser fariseu de fariseus,
ele tinha, para ser fariseu, ele tinha que decorar os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Ele tinha que saber de cor cada letra, cada vírgula de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ele chegou no momento do exame, errou uma vírgula, volta o ano que vem para fazer o exame de novo. Esse era Saulo, fariseu de fariseus. Ué, um homem gabaritado, um homem estudado, inteligente, mas a faculdade do Espírito, Deus te coloca sentado um pouquinho para você aprender. Ele recebe revelações maravilhosas e aí ele volta para ministrar a palavra de Deus. Tenha paciência que o pregador está acabando a mensagem. Esse mesmo Saulo, ele se levanta. E aí, irmãos, ele vai se preparar. Só que quando chega um determinado momento para Deus reconhecer a sua vida, para Deus reconhecer o seu chamado, para Deus agregar mais ao ministério, o que ele faz? Ele começa a levantar pequenas dobradiças para que grandes portas sejam abertas. Irmão Paulo, o que você está querendo dizer? Às vezes, um irmãozinho é uma conexão para uma porta grande. Às vezes, um pastor convidado é uma pequena dobradiça para a abertura de uma porta grande. Às vezes, um pedreiro, às vezes, uma pessoa, irmãos, que é uma pequena dobradiça para uma grande porta que vai se abrir. Ali nós vemos Barnabé, irmãos, conduzindo Saulo ao chamado. E eles começam a fazer o quê? A buscar a presença de Deus e a cumprir o chamado. Glória a Deus. Eu vou finalizar a mensagem com Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, vai dizer o quê? Que eles estavam servindo ao Senhor e orando. E de repente, disse o Espírito Santo. E de repente, disse o Espírito Santo. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão por sobrenome, Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Irmãos, antes do Espírito Santo falar algo para você, você vai ter que fazer coisas antes. Primeiro, orar. Segundo, servir. E terceiro, jejuar, consagrar. Tem coisas que você não vai ver e tem coisas que você não vai conseguir vencer se você não se separar para Deus. Olha aí. O Espírito Santo disse: separai-me para mim, Barnabé e Saulo. Irmãos, no início do ministério, a liderança da igreja não queria receber Paulo, não queria receber Saulo. Por quê? Porque, irmãos, tinha um tempo certo. E quando for o tempo certo de você ser reconhecido, quando for o tempo certo das coisas acontecerem, quando for o tempo certo das coisas ocorrerem na sua vida, o próprio Espírito Santo vai dizer: pode reconhecer minha filha, pode levantar minha filha, pode abrir a porta, pode fazer isso. Por quê, irmãos? Porque aquele que se conecta com o Espírito Santo no secreto é honrado no público. A igreja primitiva estava sendo estabelecida. E o texto que nós lemos, que é o texto falando sobre a igreja modelo, e isso foi do Espírito Santo. Essa igreja estabelecida, ela perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Queridos, eu não tenho mais tempo. Salmos capítulo 133 é um texto muito conhecido, e ali vai falar sobre algo futuro, ainda que nós usemos como forma devocional. Irmão Paulo, o que diz Salmo 133? Que é agradável ao Senhor que os irmãos vivam em comunhão. E como funciona isso? Essa comunhão que é agradável ao Senhor é como o óleo que desce sobre a cabeça de Arão. Esse óleo precioso, ele vai para a barba, ele recorre sobre as vestes. E esse mesmo óleo é como o orvalho que cai sobre o morro de irmão. Talvez você não tenha entendido nada. Sabe o que o texto está nos mostrando? Sendo citado o primeiro sumo sacerdote. Irmão Paulo, por que o primeiro sumo sacerdote está sendo citado? Porque o primeiro sumo sacerdote era o mediador da antiga aliança. Ué, mediador? Então quando os irmãos estão em comunhão, uma comunhão de mediação, significa que tem uma unção nova. O óleo sobre a cabeça de Arão é a mesma unção que será derramada sobre a igreja que tem comunhão. A igreja que tem comunhão é a igreja que se reúne não para comer pizza, é a igreja que se reúne para comer pizza e para orar. Não é a igreja que se reúne só para comer pão, é a igreja que se reúne para comer pão e para orar. O Senhor chama essa igreja para entrar em comunhão. Por quê, irmãos? Porque essa comunhão trará à mesma igreja aquela autoridade que estava sobre o sacerdote Arão. Qual que era a autoridade? Deus olhava para a oferta de Arão e dizia:
vou receber, porque você, Arão, foi designado para isso. Essa igreja pedra angular, receberá uma autoridade especial quando a vida de oração estiver estabelecida. Uma igreja não é uma igreja de portas abertas, uma igreja verdadeira de Cristo é uma igreja que é reconhecida no mundo espiritual. O final do Salmos capítulo 133 vai mostrar o que? O orvalho caindo sobre o Monte Hermon. Irmão, pode estar uma confusão danada do que você está falando. Não está não, meu filho, porque a unção de uma igreja que ora é a mesma unção semelhante a esse orvalho. A Bíblia não diz, mas a história diz que o Monte Hermon é um dos maiores montes do mundo. E ali, irmãos, no momento do inverno, as geleiras, elas começam a acumular muito gelo. Só que aqueles vilarejos que estão ao redor do Monte Hermon, o que acontece? Eles ficam sem água no inverno. Aí você fala assim, como assim? Sem água no inverno? Já pensou ficar sem água? E eles ficam. Só que quando chega o verão, o sol da justiça, aí a geleira começa a derreter e as águas começam a matar a sede dos vilarejos ao redor do Monte Hermon. Qual que é a revelação, irmão Paulo? A igreja que está em comunhão, ela recebe a autoridade, a mesma autoridade de intercessão. É uma igreja poderosa, é uma igreja que recebe coisas preciosas do Senhor. E assim como o Monte Hermon, com seu orvalho e geleiras, derrete e mata a sede daquela comunidade, a igreja pedra angular matará a sede da comunidade quando essa igreja for uma igreja forte de oração. Pode faltar bloco, não pode faltar oração. Pode faltar cadeiras, não pode faltar oração. Pode faltar obreiros, vão faltar obreiros em determinados momentos. O Senhor prova os corações para que você continue. Deus sabe o desejo do seu coração de glorificar o nome dele. Deus sabe que você não quer glória para você. Deus sabe o coração de pastor. Você é um pastor profetizado pelos profetas, que aqueles pastores serão levantados segundo o coração de Deus. Continua firme, não se preocupa. O dia que não tiver nada, o Senhor está dizendo, pode colocar louvor, porque eu vou ser glorificado nisso. Sou eu que trago, sou eu que faço. Assim como surgiu força de braço para fazer, vou trazer. Mais uma coisa, irmãos, eu prometo que eu finalizo com isso. Jesus tem uma porção especial para essa igreja. Eu queria pedir para os irmãos se colocarem de pé. E eu quero fazer uma oração para dois tipos de orações. A primeira oração é para você que você sabe que Jesus é Senhor, mas você não está firme ainda. Jesus está dizendo, eu te trouxe aqui com pretexto de festividade. Quem te convidou aqui é um pretexto de festividade. Eu vou te chamar na frente do altar, diante das pessoas, para você receber mais de mim. Tem gente aqui que está sem força, e o Senhor está dizendo, o pregador vai te chamar na frente do altar para você receber mais forças. A primeira oração que eu vou fazer é para os irmãos que entraram dentro dessa casa e não estão firmados com Jesus. Eu sei que Ele é Senhor e Salvador, mas eu não estou firme não. Eu quero me firmar com Jesus. Irmão Paulo, eu sou de Jesus, eu sou líder, eu fui chamado para pregar, eu fui chamado para cantar, eu fui chamado para profetizar, mas eu quero mais poder do Espírito Santo. Deus tem renovo para gente, para crente novo, neófito. Deus tem renovo para quem tem idade, para quem tem tempo de conversão. Jesus está dizendo, o azeite venceu, eu tenho mais porção para você. Eu trouxe esse pregador gaguejando aí, sabe para quê? Para te encher de poder e autoridade. Porque o que Jesus vai fazer nos próximos meses, com certeza nos próximos anos, será algo extraordinário. E isso se passa por uma igreja que está em reconstrução física, mas firmada na oração. Você que se encaixa em algum perfil e sentir no seu coração, vem aqui na frente para a gente fazer essa oração. Irmão Paulo, eu quero me reconciliar com Jesus, eu quero me fortalecer em Jesus, eu estou entregando a minha vida para Jesus. Segunda oração, eu sou crente, irmão Paulo, até demais, mas eu preciso de renovo, eu preciso receber mais poder do Espírito, eu preciso ser potencializado, eu quero esse poder do Espírito Santo para fazer coisas extraordinárias na presença de Deus. Eu te chamo aqui na frente do altar. Deus tem